Dia, meus amores, quanto tempo, né? Espero que todos estejam bem, viu? Estou com saudades dos nossos momentos em sala de aula. Venho hoje para falar sobre iluminismo. Iluminismo que é luz do conhecimento, tá? E esse iluminismo ocorreu no século XVIII, no qual ficou conhecido como século das luzes. Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão e era contra o antigo regime. Antigo regime esse que era o absolutismo monárquico, os poderes concentrados nas mãos de uma só pessoa, do rei, e pregava a liberdade econômica e política. Do iluminismo, ele surgiu na França, no século XVII, tá? Ele começou no século XVII e foi se fixar mesmo no século XVIII. Então, assim, o que ele propunha? O domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo, a razão acima de tudo. Ou sobre o teocentrismo, o que é isso? Teo quer dizer Deus. Deus no centro do universo, ou no centro de todas as explicações. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por todos os países da Europa. Começou na França e foi por todos os outros países e também além da Europa, né? Foi por todos os outros continentes também. Aqui nas Américas nós temos influência do iluminismo na libertação das 13 colônias, né? Os seus pensadores não propunham uma revolução, e sim uma ampla reforma, uma modificação de comportamento, uma mudança no modo de pensar. O iluminismo defendia a liberdade de pensamento, era contrário aos dogmas religiosos e absolutismo. O que é isso? Ele era contra ao como a religião, né, se apresentava, como a igreja agia no momento. O pensamento científico era caracterizado como a mais importante entre as formas de pensar. Esse pensamento científico teve a origem lá no século XVII, na Revolução Científica, ou seja, tudo que era falado deveria ser comprovado, seria através de experimentos, né? Então, por exemplo, a Revolução Científica, tudo que eu falo eu tenho que provar através de experiências, tá? Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais. Isso baseado nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Observem aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema, né, que é da Revolução Francesa. E aqui a gente lembrar também que esse movimento, o iluminismo, tinha o apoio da burguesia, né? Ou seja, ele era baseado nas ideias, né, nos valores da burguesia. E quem era essa burguesia? A burguesia eram as pessoas que estavam em ascensão, uma classe social de comerciantes que estavam subindo, estavam crescendo financeiramente, tá? Também, não só da burguesia, né? Não só dos pensadores, dos burgueses, mas também tinha interesse comum de alguns reis e rainhas. Esses reis e rainhas, né, que vão ser adeptos do iluminismo, eles vão ser considerados como déspotas esclarecidos, tá? O princípio do iluminismo são 3, tá? Primeiro, universalidade, universal, né? Todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou étnicas, todos tinham direito à vida, à propriedade privada, direito à liberdade. Individualidade, cada um é único, cada pessoa é única, e em especial autonomia. Os homens, eles são aptos, eles são capazes de pensar por si mesmos, sem a interferência da igreja ou de ideologia, tá? Da igreja, porque a partir do século XIV, no período medieval, a gente vai ter uma interferência muito grande da igreja no como as pessoas devem agir, se comportar, como elas devem pensar. E o iluminismo vai vir para quebrar isso. Que dos principais filósofos iluministas, John Locke, do qual criticava a nobreza, né, a nobreza e seus privilégios, o clero, né, que eles criticavam porque viviam ali sobre tudo e todos. Também ele dizia que o homem adquiria conhecimento através do empirismo, ou seja, através das experiências que ele ia vivendo. Ao longo da sua vida ele ia adquirindo conhecimento. Ele pregava que o Estado é servo do cidadão. O Estado, ele está para servir o cidadão. Voltaire, ele é contra o domínio ideológico da igreja,
contra a igreja, né, está acima de tudo. Ele pregava liberdade de expressão e igualdade jurídica. Já Rousseau, ele é o grande defensor da democracia, né, e da igualdade social. Ele foi o autor quem criou o contrato social. Aqui nós temos Diderot, né, importante intelectual que foi responsável para organizar a grande enciclopédia, ou um grande compilado de conhecimentos, de ideias adquiridos até o momento, né, as novas ideias. Nessa enciclopédia nós temos arte, música, ciência, filosofia, dentre outros conhecimentos. E vamos ter Montesquieu, né, grande, né, filósofo muito importante, em qual defendia a divisão dos três poderes, né, que é o judiciário, executivo e legislativo. E ele defendia que esses três poderes vivessem numa linha tênue, numa linha horizontal. Nenhum poderia se sobrepor ao outro. E por último, nós temos o despotismo esclarecido, né, no qual caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pela teoria iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Aqui eram os reis filósofos, como eram conhecidos, né? Eles pegavam algumas ideias iluministas e colocavam em prática, né? Isso sem abrir mão do absolutismo, tá bom? Então, espero que tenha ajudado a todos e tenham um